unanimidade, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu soltar o ex-governador lá do meu Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. O ex-governador, preso desde 2018, teve habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Entre as medidas cautelares aplicadas a Pezão está o uso de tornozeleira eletrônica. Ele também não poderá ocupar cargos ou funções públicas no Estado ou no município do Rio de Janeiro enquanto durar o processo. Não poderá se aproximar ou manter qualquer tipo de contato com réus ou pessoas acusadas de pertencer à mesma organização criminosa, além de não poder sair do Estado do Rio de Janeiro sem autorização da Justiça. Pezão foi preso quando ainda era governador do Rio. Ele foi preso, governador em exercício, né? Ele é réu na Operação Lava Jato, acusado de integrar o esquema de corrupção chefiado por Sérgio Cabral, de quem foi vice. E já há piada correndo solta lá no meu Rio de Janeiro, Augusto Nunes, porque tem falta de tornozeleira eletrônica. E aí, falta de tornozeleira eletrônica para o Pezão é piada pronta, né? É piada pronta. E os empresários do ramo aí deveriam prever essa situação aí, aumentar a produção, né? De tornozeleira. Agora você vê como o saidão de Natal, decretado pela sessão do Supremo, que acabou com a prisão depois da condenação em segunda instância, acabou provisoriamente, né? Interrompeu. É contagiosa, né? Essa decisão é contagiosa. É o saidão geral. O Pezão vai ficar preso por quê? O Dirceu está solto, Lula está solto, então todas as instâncias da justiça passam a tratar com brandura os que deveriam permanecer na gaiola merecidíssima. Mas aí, chegando ao Natal, o espírito de Natal também é uma coisa que contagia, e as autoridades ficam mais clementes, e o que aumenta é o número de bandidos nas ruas do Brasil. Então, só para explicar, contextualizar, de acordo com aquela análise inicial que a gente fez, a prisão durante a investigação, a prisão provisória ou a prisão preventiva, como era o caso do Luiz Fernando Pezão, ela ainda é autorizada. Não tem problema nenhum prender preventivamente, desde que se fundamente a decisão com base no risco de fuga, no risco à investigação e todas aquelas regras aplicadas à prisão preventiva. No entanto, há pedidos de habeas corpus para reverter a prisão preventiva e, nesse caso, a 6ª turma do STJ atendeu ao pedido, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares. Isso não quer dizer que Luiz Fernando Pezão foi declarado inocente, não é nada disso. Apenas vai continuar respondendo ao processo em liberdade, já que ele é réu na Operação Lava Jato, repito, acusado de integrar o esquema de corrupção chefiado por Sérgio Cabral, de quem ele foi vice e depois, é claro, veio a ser o sucessor lá no governo do Estado do Rio de Janeiro. Os dois eram do PMDB, que depois tirou o P, virou MDB, e o Sérgio Cabral já tem penas acumuladas em mais de 200 anos, Maria? Mas o advogado do Pezão lá que falou no tribunal em nome dele foi José Eduardo Cardoso, que está se firmando aí como um grande advogado criminalista e conseguiu aí essa vitória. É interessante que levaram em consideração aqui dados como o patrimônio do Pezão, dizendo que não houve alteração de patrimônio pessoal dele, e também de que não houve sinais exteriores de riqueza, né? Deve ser porque ele não estava naquela dança do guardanapo, nem andou de helicóptero para lá, e nem comprou casa de praia para cá ou para lá. Eu acho que não existe meio ladrão ou um ladrão inteiro, existe ladrão e pronto, né? No caso dele, a indicação é de que os recursos foram para alimentar esse sistema político e talvez tenha ido para a área pessoal, mas não houve ali a comprovação pessoal. Mas, de qualquer maneira, o Rio de Janeiro estava mergulhado mesmo em corrupção, em desvio de dinheiro público, e o Pezão participou sim. E ele, como disse o Felipe, não foi absolvido nem nada. Ele continua preso, tem que ser recolhido às 20 horas, a partir das 20 horas em casa, vai usar a super tornozeleira eletrônica, né? E também levaram em consideração a saúde dele, a condição de saúde dele, de estar doente, e isso também foi levado em consideração. É uma demonstração clara de que a justiça pode prender, inclusive, prisão preventiva, como sugeriu o ministro Fux ao discursar aqui
no Dia Internacional de Combate à Corrupção, ele dizendo que os juízes de primeira instância e de segunda instância não estão impedidos de prender com base na decisão do Supremo Tribunal Federal de prisão só depois do transitado em julgado. Ele lembrou que há que se proteger a população, ou seja, se o juiz entender que há riscos para a população, para a sociedade, deve aplicar a prisão preventiva. Esse caso de Pezão é uma das possibilidades, né? E agora o STJ que soltou, mas ele acabou preso sim.